Leviatã é um gênero extinto de cachalote Macroraptorial contendo uma espécie conhecida, Melvillei. O nome do gênero foi inspirado no monstro marinho bíblico Leviatã, e o nome da espécie é por Herman Melville, o autor do famoso romance Moby Dick sobre um cachalote branco. Herman Melville frequentemente se referia às baleias como Leviatãs em seu livro. É conhecido principalmente da formação pisco do Peru durante o estágio tortoniano da época do Mioceno, cerca de 9,9 a 8,9 milhões de anos atrás. No entanto, achados de dentes isolados de outros locais como Chile, Argentina, Estados Unidos, Califórnia, África do Sul e Austrália implicam que um parente próximo sobreviveu até o Plioceno, cerca de 5 milhões de anos atrás, e pode ter tido uma presença global. Era membro de um grupo de cachalotes macroraptoriais, ou cachalotes raptoriais, e provavelmente era um predador de topo, predando baleias, focas e assim por diante. Caracteristicamente dos cachalotes raptoriais, o Leviatã tinha dentes funcionais revestidos de esmalte nas mandíbulas superior e inferior, bem como diversas características adequadas para caçar presas grandes. Intervalo temporal, tortoniano, zancleano, 9,9 a 5 milhões de anos para o SDCPTJK. N,1, molde de crânio no Museu de História Natural da Universidade de Pisa. Classificação científica: domínio Eucariotos, reino Animalia, Filocordesaula, mamíferos, ordem Artiodactylo, subordem Hipomorpha, infraordem Cetáceo, superfamília Piseteroidea, família Certacetes, gênero Leviatã. Lambert e outros. 2010 espécies. Melvillei, nome binomial Leviatã Melvillei Lambert e outros. 2010 sinônimos. Leviatã Melvillei Lambert e outros. 2010 O comprimento total do Leviatã foi estimado em cerca de 13,5 a 17,5 metros, 44 a 57 pés, quase semelhante ao do cachalote moderno Piseter macrocephalus, tornando um dos maiores predadores conhecidos que existiram. Os dentes do Leviatã mediam 36,2 centímetros, 1,19 pés, e são os maiores dentes mordedores de qualquer animal conhecido, excluindo as presas. Ele se distingue dos outros cachalotes raptoriais pela bacia no crânio que abrange o comprimento do focinho. Acredita-se que o órgão espermacete contido nessa bacia tenha sido usado na ecolocalização e comunicação, ou para bauroar presas e outros cachalotes. A baleia pode ter interagido com o grande tubarão extinto Megalodon Otodus megalodon, competindo com ele por uma fonte de alimento semelhante. Sua extinção foi provavelmente causada por um evento de resfriamento no final do período Mioceno, causando uma redução nas populações de alimentos. A formação geológica onde a baleia foi encontrada também preservou um grande conjunto de vida marinha, como tubarões e outros mamíferos marinhos. Background Color, RGB 84, 89, 93, Margin Read, 6px, MaxEd, 32px. Maior histórico de pesquisa entrelaçar, o que eram adaptações para segurar presas que lutavam. Nenhum dos dentes do holotipo estava completo e nenhum dos dentes posteriores estava bem preservado. A mandíbula inferior continha 22 dentes e a mandíbula superior continha 18 dentes. Ao contrário de outros cachalotes com dentes funcionais na mandíbula superior, nenhuma das raízes dos dentes estava inteiramente presente na porção pré-maxilar do focinho, estando pelo menos parcialmente na maxila. Consequentemente, sua contagem de dentes era menor do que a daqueles cachalotes e, além dos cachalotes anões modernos Kogi acima, e Pygmaeus cabriviceps, ele tinha a menor contagem de dentes na mandíbula inferior de qualquer cachalote. 1,8. Os dentes mais robustos em Leviatã eram o quarto, quinto e sexto dentes em cada lado da mandíbula. Os dentes bem preservados tinham todos uma altura maior que 31 centímetros, um pé, e os maiores dentes do holotipo eram o segundo e o terceiro na mandíbula inferior esquerda, que foram calculados em cerca de 36,2 centímetros, 1,2 pés, de altura. O primeiro dente direito era o menor, com cerca de 31,5 centímetros, um pé, 1,8. O dente do cachalote de Belmaris media cerca de 30 centímetros, um pé, de comprimento e é o maior dente fóssil descoberto na Austrália, 13,14. Acredita-se que esses dentes estejam entre os maiores de qualquer animal conhecido, excluindo as presas. 1,8. Alguns dos dentes inferiores demonstraram conter uma faceta para quando as mandíbulas fecham, que pode ter sido usada para encaixar adequadamente os dentes maiores dentro da mandíbula. Nos dentes da frente,
O diâmetro do dente diminuiu em direção à base. O oposto ocorreu com os dentes posteriores, e os maiores diâmetros desses dentes eram em torno de 11,1 centímetros, 4,4 pol, na mandíbula inferior. Todos os dentes apresentaram um rápido encurtamento do diâmetro em direção à ponta do dente, o que provavelmente ocorreu em parte devido ao desgaste ao longo de suas vidas. A curvatura dos dentes diminuiu da frente para trás, e os dentes inferiores eram mais curvos nas pontas do que os superiores. Os dentes da frente projetavam-se para a frente em um ângulo de 45 graus e, como em outros cachalotes, o cemento provavelmente foi adicionado aos dentes ao longo da vida do animal. 1,8 Crânio reconstruído no Naturhistorische Museum Rotterdam. Todos os alvéolos dentários eram cilíndricos e uniradiculares. Os alvéolos dentários aumentaram de tamanho do primeiro para o quarto e depois diminuíram, sendo o quarto o maior, com cerca de 197 milímetros, 7,8 pol, de diâmetro na mandíbula superior, o maior de todas as espécies de baleia conhecidas. Os alvéolos dentários eram menores na mandíbula inferior do que na superior e tinham formato circular, exceto os alvéolos frontais, que eram mais ovulares. 1,8 Bacia ditar. O crânio fóssil de Leviatã tinha uma bacia curva, conhecida como bacia supracraniana, que era profunda e larga. Ao contrário de outros cachalotes raptoriais, mas muito parecida com a cachalote moderna, a bacia abrangia todo o comprimento do focinho, fazendo com que todo o crânio fosse côncavo na parte superior em vez de criar um focinho como visto em Zygopizzeter e Acropizzeter. A bacia supracraniana era mais profunda e larga sobre a caixa craniana e, ao contrário de outros cachalotes raptoriais, não ultrapassava a órbita ocular. Era definida por paredes altas nas laterais. Os entalhes antorbitais, que geralmente são entalhas em forma de fenda nas laterais do crânio logo antes do focinho, estavam dentro da bacia. Uma crista inclinada na fossa temporal direcionada para a parte de trás do crânio separava o focinho do resto do crânio e era definida por um sulco começando nos processos antorbitais nas maçãs do rosto. A bacia tinha 2 forames na frente, ao contrário do cachalote moderno, que tem um forame na maxila, e dos cachalotes anões e pigmeus modernos, que tem vários na bacia. O sutura na bacia, entre a maxila e a testa, tinha um padrão entrelaçado. 8, Classificação editar. Leviatã fazia parte de um grupo de tronco fóssil de cachalotes hiperpredatórios comumente conhecidos como cachalotes macroraptoriais, ou cachalotes raptoriais, ao lado das baleias extintas Brigmopizzeter, Acropizzeter e Zygopizzeter. Este grupo é conhecido por ter dentes grandes e funcionais nas mandíbulas superior e inferior, que eram usados na captura de presas grandes, e tinham um revestimento de esmalte. Por outro lado, o cachalote moderno Pizzeter macrocephalus não tem dentes na mandíbula superior e a capacidade de usar seus dentes para capturar presas. 22, Leviatã pertence a uma linhagem diferente em relação aos outros cachalotes raptoriais, e acredita-se que o aumento de tamanho e o desenvolvimento do órgão espermacete, um órgão característico dos cachalotes, tenham evoluído independentemente de outros cachalotes raptoriais. Os grandes dentes dos cachalotes raptoriais evoluíram uma vez no grupo com um ancestral comum semelhante ao basilossaurídeo, ou independentemente em Leviatã. Acredita-se que a grande fossa temporal no crânio de cachalotes raptoriais seja uma característica plesiomórfica, ou seja, uma característica herdada de um ancestral comum. Como os dentes de cachalotes modernos fetais Pizzeter macrocephalus têm esmalte antes de serem revestidos com cemento, acredita-se que o esmalte também seja uma característica antiga basal. O aparecimento de cachalotes raptoriais no registro fóssil coincide com a diversificação de baleias de barbatanas no Mioceno, o que implica que elas evoluíram especificamente para explorar baleias de barbatanas. 1,8 Também foi sugerido que os cachalotes raptoriais devem ser colocados na subfamília Oplocetinae, ao lado dos gêneros Diaporocetus, Idioropus, Scaldiocetus e Oplocetus, que são conhecidos do Mioceno ao Plioceno inferior. No entanto, a maioria desses táxons permanece muito fragmentada ou foi usada como táxons de lixo para material não diagnóstico de Physeteroides tronco. Esta subfamília é caracterizada por seus dentes robustos e revestidos de esmalte. 23, os cladogramas abaixo foram modificados de Lambert et al. 2017, 1,8, 22, e Paolucci et al. 2025,
24, e representam as relações filogenéticas entre Leviatã e outras baleias cachalotes, com gêneros identificados como baleias cachalotes macroraptoriais em negrito. M. negrito. Topologia A. Lambert et al. 2017. 53 caracteres com a redução de peso de caracteres homoplásticos Physeteroidea Eudelpis Zygophyseter Brigmophyseter Acrophyseter Leviathan Cusolifiseter Physeteridius Oricterocetus Idiorofophysetero Lidiophyseter Physeter Elophyseter Placusipius Diaporocetus Cogidaia Prichocongia Cogia Precogia Scafocongia Thalassocetus. Topologia B. Paolotti et al. 2025. 60 caracteres com pesos iguais Physeteroidea Rapicetus Eudelpis Grupo Macroraptorial B, Brigmophyseter Zygophyseter Acrophyseter Diporocetus Cosolifiseter Placusipius Oricterocetus Thalassocetus Angelocetus Physeteridius Idiorofophyseter Ulaphyseter Elophyseter Albicetum Miophyseter Leviathan Cogidaia Prichocongia Pliocongia Leviathan provavelmente ocupou o mesmo nicho que a moderna baleia assassina Ursinus urca. 1,K. Editar Leviathan era um predador de topo e provavelmente teve um impacto profundo na estruturação das comunidades marinhas do Mioceno. Usando seus dentes grandes e profundamente enraizados, é provável que tenha caçado grandes presas perto da superfície, sua dieta provavelmente consistindo principalmente de baleias de barbatanas de tamanho médio variando de 7 a 10 metros, 23,0 a 32,8 pés, de comprimento. Provavelmente também se alimentava de tubarões, focas, golfinhos e outros grandes vertebrados marinhos, ocupando um nicho semelhante ao da moderna orca Ursinus urca. Foi contemporâneo e ocupou a mesma região que o tubarão Otodontidium megalodon, que provavelmente também era um predador de topo, o que implica competição por suas fontes de alimentos semelhantes. 3, 4, 25, supõe-se que as táticas de caça de Leviatã para caçar baleias eram semelhantes às da moderna orca, perseguindo a presa para esgotá-la e, em seguida, afogando-a. 26, as baleias assassinas modernas trabalham em grupos para isolar e matar baleias, mas, dado seu tamanho, Leviatã pode ter sido capaz de caçar sozinha. 27, análise isotópica do esmalte de um dente do Chile revelou que este indivíduo provavelmente operava em latitudes ao sul de 40 graus S. Análises isotópicas de baleias de barbatanas contemporâneas na mesma formação mostram que este Leviatã não se alimentava delas comumente, indicando que provavelmente não comia exclusivamente presas grandes, embora possa ter como alvo baleias de barbatanas de latitudes mais altas. 28, órgão espermático. Editar diagrama do órgão do espermacete no cachalote moderno Physeter macrocephalus. A bacia supracraniana em sua cabeça sugere que Leviatã tinha um grande órgão espermacete, uma série de reservatórios de óleo e cera separados por tecido conjuntivo. Os usos do órgão espermacete em Leviatã são desconhecidos. Assim como na cachalote moderna, ele poderia ter sido usado no processo de biosonar para gerar som para localizar presas. É possível que também fosse usado como meio de exibições acústicas, como para fins de comunicação entre indivíduos. Pode ter sido usado para atordoamento acústico, o que teria causado o desligamento das funções corporais de um animal alvo devido à exposição aos sons intensos. 3, 8, outra teoria diz que a testa alargada causada pela presença do órgão espermacete é usada em todos os cachalotes entre os machos que lutam pelas fêmeas durante a época de acasalamento, dando cabeçadas uns nos outros, incluindo o Leviatã e o cachalote moderno. Também pode ter sido usado para atacar presas, se for esse o caso. Em apoio a isso, houve 2 relatos de cachalotes modernos atacando embarcações baleeiras, colidindo com elas, e o órgão é desproporcionalmente maior nos cachalotes modernos machos. 3, 8, uma teoria alternativa é que cachalotes, incluindo o Leviatã, podem alterar a temperatura da cera no órgão para auxiliar na flutuabilidade. Reduzir a temperatura aumenta a densidade, fazendo com que ela atue como um peso para mergulho em alto mar, e aumentar a temperatura diminui a densidade, fazendo com que ela puxe a baleia para a superfície. 3, 8, reconstrução de Leviatã, esquerda, ao lado de Cetotherium, direita, Melvillei também é conhecido da formação Baía Inglesa do Chile, cujos leitos fossilíferos são datados entre o Tortoniano e o Messiniano 9,013 a 6,45 milhões de anos atrás. Assim como a formação Pisco, a formação Baía Inglesa detém um dos mais ricos conjuntos de vertebrados marinhos.
Os restos de baleias de Barbatana incluem antigas baleias mink, baleias cinzentas, baleias da Groenlândia e cetoterídeos. Das baleias dentadas, 5 espécies de pontoporídeos, bem como baleias bicudas, botos, 3 outras espécies de cachalotes, como cf. Scaldiocetus e Udobenocetops, foram produzidas. Outros mamíferos marinhos incluem a preguiça marinha Thalassocynus e pinípedes como a cropoca. Pelo menos 28 espécies diferentes de tubarões foram descritas, incluindo muitos tubarões terrestres e tubarões brancos existentes, bem como espécies extintas, como o falso maco Parotodus sp, o maco de dentes largos, o megalodonte e o grande tubarão branco de transição Cachalotes ubeli. Outros vertebrados marinhos incluem pinguins e outras aves marinhas, e espécies de crocodilos e gaviais, 9,31, 32, 33, 34, 35, 36, cachalote de Belmaris foi encontrado na formação de arenito Black Rock de Belmaris Bay, na Austrália, perto da cidade de Melbourne, datando de 5 milhões de anos no Plioceno. Belmaris Bay é um dos sítios de fósseis marinhos mais produtivos da Austrália para a megafauna marinha. Dentes de tubarão pertencentes a 20 espécies diferentes foram descobertos lá, como o tubarão-baleia Rhinchodontipus, o tubarão de Port Jackson Heterodontus portus jacksoni, o maco de dentes largos e o megalodon. Alguns exemplos de baleias encontradas incluem a antiga baleia jubarte Megaptera myocaena, o golfinho stênico de Moray e o cachalote Pisetodon bailey. Outros grandes animais marinhos encontrados incluem antigos elefantes marinhos, dugongos, tartarugas marinhas, pinguins antigos como Pseudaptenodites, o extinto albatroz Diomedeatridae e as extintas aves marinhas dentadas do gênero Pelagornis, 37, 38, 39, 40, os dentes sul-africanos atribuídos como cf. Leviatã são do membro Avontur da formação Alexander Bay perto da vila de Undeclip Bay, na Macqualand, que também é datada de cerca de 5 milhões de anos atrás no Plioceno. A localidade de Undeclip Bay desfruta de uma rica herança de fósseis marinhos, cuja diversidade pode ter sido graças ao início da ressurgência de Benguela durante o final do Mioceno, que provavelmente forneceu grandes populações de fitoplâncton viajando pelas águas frias e ricas em nutrientes. Os cetáceos são a fauna mais abundante na baía, embora os restos tendam a ser difíceis de identificar conclusivamente. Estão incluídas 3 espécies de balenopterídeos, incluindo 2 espécies indeterminadas e uma identificada como cf. Plesiobalaenoptera, uma antiga baleia cinzenta cf. Echistius sp, um balenídeo indeterminado, um golfinho não identificado e outra espécie indeterminada de cachalote macroraptorial. Outras localidades de idade semelhante na costa oeste da África do Sul também produziram muitas espécies adicionais de balenopterídeos e cachalotes, bem como 10 espécies de baleias bicudas. Grandes dentes de cachalotes de até cerca de 20 centímetros, 8 pol, de comprimento são comuns na baía de Undeclip, indicando uma alta presença de grandes cachalotes como Leviatã na área. A localidade também tem uma alta presença de tubarões indicada por uma grande abundância de dentes de tubarão. No entanto, a maioria desses dentes não foi identificada. Dentes de megalodonte foram encontrados na baía, e evidências de marcas de mordidas em ossos de baleia indicam a presença adicional do grande tubarão branco, do maco de Barbatana curta e do maco de dentes largos. Outra fauna marinha conhecida na baía de Undeclip inclui pinípedes como Amipoca capensis, peixes ósseos e raias. 10,41, 42, extinção editar os cachalotes semelhantes a Leviatã foram extintos no início do Plioceno, provavelmente devido a uma tendência de resfriamento que fez com que as baleias de barbatanas aumentassem de tamanho e diminuíssem sua diversidade, tornando-se coextintas com as baleias menores das quais se alimentavam. 1,3, 4, 5, sua extinção também coincide com o surgimento das orcas, bem como dos grandes golfinhos globicefalinos predadores, possivelmente atuando como um estressor adicional ao seu nicho já em colapso. 9, background color, RGB 84, 89, 93, margin read, 6px, max age, 32px. Maior notas. A distribuição de Zanclean é baseada em fósseis semelhantes a Leviatã, atribuídos à nomenclatura aberta como cf. Leviatã.
A distribuição máxima de Limeuvillei confirmada é de 8,9 milhões de anos atrás. Circunflexo sensu Paulo et al. 2025. Também denominado Clade Enkimura Yasegawa, 2022, e Clade Zygopis et al. 2022, 24,